Vou-te falar um pouco mais sobre como é que funciona a mentoria Venda na Veia, que é uma mentoria, um acompanhamento de 2 meses, individual e em grupo, e é um caminho para estruturares o ou os funis de venda do teu negócio online. Então vamos a isso. Em relação aqui aos primeiros 15 dias, o que é que nós trabalhamos logo e já quando tu entras para esta mentoria? O objetivo é alinhar os teus objetivos e a tua comunicação nas redes sociais, ou seja, perceber para onde é que tu queres ir, qual é que é a tua direção, quem é que é o teu cliente ideal, qual é que vai ser aqui a tua comunicação nas redes sociais, através também de um método de organização no Notion, que eu já te vou explicar a seguir como é que funciona e já vais espreitar um pouco melhor por dentro como é que tu poderás usufruir desta ferramenta para conseguires planear ali 12 conteúdos por mês. Portanto, no meu método eu recomendo 3 conteúdos por semana, essa base é suficiente para nós conseguirmos chegar aos nossos clientes. O importante é que haja uma distribuição aqui em 4 tipos de conteúdos diferentes e que esses conteúdos estejam alinhados com o nosso cliente ideal e com aquilo que estamos a vender, ok? Vais também definir os teus objetivos e perceber exatamente quantos clientes é que tu terás de angariar para alcançar os teus objetivos a nível de objetivo financeiro mensal. Nos segundos 15 dias, o que é que nós fazemos? Vamos começar a estruturar o funil de vendas. Então, a rede social já está tratada, já está planeada, vais começar a agendar também os teus conteúdos para não estares sempre ali em pânico. O que é que eu vou publicar hoje? O que é que eu vou publicar amanhã? Portanto, o ideal aqui é estruturares o mês e depois agendares os primeiros 15 dias ou agendares mesmo o mês todo. Depois, então, nestes segundos 15 dias, estamos preparadas para olhar para os funis de venda, ok? E para implementar passo a passo. Portanto, quando falamos aqui dos funis de venda, isto vai depender muito do teu objetivo, se é fechar clientes para consulta, para programas individuais, para programas em grupo ou até outro tipo de infoprodutos, mas no fundo, normalmente os funis de venda, eles podem estar direcionados para aumentar o número de mensagens privadas, para aumentar o número de pessoas que tu vais ter em lives, captar mais leads para a sessão zero, normalmente vai cair aqui num destes 3 pontos. Aumentar mensagens privadas, aumentar o número de pessoas para lives de venda, sobretudo, e aumentar aqui o número de pessoas para uma sessão zero. Então, de acordo com o teu objetivo, eu depois vou-te direcionar e vou-te explicar se tens de ativar apenas um ou vários funis de venda. No segundo mês desta mentoria, o que é que nós fazemos? Então, nesta fase tu já vais implementar os teus funis de venda e aí vamos começar a otimizá-los e a perceber o que é que necessita de correção, como é que podes otimizá-los, vamos analisar, ok? E vamos novamente manter a nossa consistência nas redes sociais com os 12 conteúdos por mês. Então aqui vais-te preparar também para repetir estes funis com maior volume de audiência. Aqui já podemos pensar também em investir mais em anúncios, por exemplo. Nesta mentoria de 2 meses, o ideal é que consigas ter pelo menos 50 € por mês para investir em anúncios, ou então até mais de acordo com os teus objetivos. Se os teus objetivos forem mais elevados, certamente vais ter que investir aqui mais em anúncios. Mas depois podes-me perguntar exatamente como é que isto funcionaria. Vamos ter aqui acesso a 3 sessões mais estratégicas, individuais, e a uma sessão, que é a sessão Revelações da Alma. Então aqui no segundo mês, nós vamos ter esta sessão, que é uma sessão mais de desbloqueio energético, para tu perceberes o que é que ainda te está a impedir de venderes mais. Vamos trabalhar aqui a um nível mais de energia, mais profundo, para tu perceberes o que é que precisa de ser harmonizado, que resistências é que precisam de ser diluídas, que crenças limitadoras é que tu ainda tens sobre vender mais, conquistar mais. Então, de uma forma aqui bem prática, o que é que inclui esta mentoria, a mentoria Venda na Veia, um acompanhamento de 2 meses? Inclui 4 sessões individuais, são 3 sessões de alinhamento energético comigo e uma sessão Revelações da Alma. Inclui acompanhamento no WhatsApp durante os 2 meses de mentoria para esclarecimento de dúvidas entre as sessões. Qualquer dúvida que tu tenhas, quer seja uma dúvida mais prática ou até uma questão mais interna, não é? Tenho medo, estou com receio, estou a sentir resistência disto. Ou então, Teresa, recebi esta mensagem, o que é que eu respondo? Ou Teresa, não estou a conseguir alcançar mais pessoas. Ou Teresa, o que é que achas deste título? O que é que achas disto, desta página? O que é que achas desta forma de abordar as pessoas, deste story? Eu estou lá para responder, quer seja uma coisa mais técnica, a nível de anúncios, a nível de rede social, quer seja uma coisa também mais interna, ou algum medo que tu sintas, ou alguma quebra de energia que possas vir a ter, ok?
Ainda vais ter acesso aqui a um plano de ação no Notion, portanto, para além de alguns conteúdos que eu te vou entregar na minha plataforma online, mas só vais precisar de ver aquilo que for necessário para o teu funil de vendas, tens ainda acesso a um plano concreto de ação no Notion. Portanto, no Notion vais ter acesso a um modelo, a uma ferramenta de organização para te ajudar com as redes sociais, mas também com os funis de venda e ainda vais ter acesso a alguns templates em Excel para gestão financeira e administração do negócio. É muito importante que tu entres todos os meses a pensar quais é que vão ser os meus objetivos financeiros, mas que depois faças a análise e percebas se realmente estás ou não a alcançá-los. Então, temos aqui um modelo em branco, tu tens acesso a duas ferramentas de organização. Esta, que é o modelo em branco, também a um planeamento trimestral, que é um planeamento onde tu já tens lá mais algumas ideias para conteúdos. Tens 36 ideias para conteúdos para 3 meses, ou seja, 12. Mas aqui, portanto, este modelo em branco é mais para quem gosta até de usar a sua criatividade e perceber o que é que está por detrás da criação de conteúdos. O que é que está por detrás da criação de conteúdos? Os 4 tipos de conteúdo que nós devemos ativar. Conteúdos de consciência, conteúdos de autoridade, educacional e prova social. E quando tu clicas aqui em abrir, tu vais ter acesso a vários ganchos, a vários títulos, como por exemplo, tens aqui uma série de perguntas, de frases, e depois tu podes copiar, por exemplo, 3 sinais de que tens o problema Y, é um conteúdo de consciência, vens aqui ao feed, selecionas objetivo consciência e colocas já este título, este gancho aqui desta forma. Depois aqui na parte do cliente ideal, tu tens acesso a quem é que é o teu cliente ideal, com algumas perguntas para refletires, como é que tu crias um copy, uma legenda para este tipo de conteúdos através do método AIDA, como é que tu agendas os conteúdos mensalmente e como é que tu podes ver e analisar as estatísticas. Mas no fundo é isto, o objetivo é distribuir os 4 conteúdos, colocar aqui os nossos títulos aos nossos ganchos e depois aqui em abrir vais colocar diretamente lá o copy e a legenda desses conteúdos, selecionar se é carrossel, se é reel, se é imagem e qual é que é a data em que esse conteúdo será publicado. E depois aqui temos o status, se está publicado, se está agendado, se está por criar. São 12 conteúdos por mês. Para além disso, temos que ativar aqui algumas iscas digitais, que eu depois em mentoria eu explico melhor isto, quais é que são as palavras-chave para as pessoas obterem essa isca digital, um e-book gratuito, um teste gratuito, um PDF, um planner, uma meditação gratuita, aquilo que for. E ainda tens aqui acesso a esta parte de análise, porque é muito importante não só nós planearmos o nosso negócio, mas também analisarmos o nosso negócio. Então, desta forma, tudo fica mais simples, teres aqui tudo no mesmo sítio e poderes organizar e planear os teus conteúdos passo a passo através desta ferramenta e tens ali 72 ganchos, títulos ali nos 4 tipos de conteúdo para que nunca te possam faltar ideias de conteúdos. Então, espero mesmo que esta ferramenta te possa ajudar. Mas inclui também 7 sessões em grupo. Então, vais ter aqui acesso a um ciclo de 7 semanas em grupo. Aqui este ciclo vai iniciar no dia 1 de julho, 9 de setembro. Se estiveres a ver este vídeo depois, eu depois vou atualizar aqui abaixo as datas. Então, no fundo, estes ciclos de 7 semanas servem muito para nós trabalharmos na nossa confiança, na nossa energia, na nossa intuição, desbloquearmos a nossa mentalidade sobre vendas, sobre sucesso, sobre dinheiro. Nós fazemos muito meditações, exercícios sistémicos, de reflexões para trabalharmos este nosso lado yin, como eu costumo chamar. Nós temos a parte yang, de ativar estratégia, mas nós também temos que ativar o lado yin, ok? Esta questão de trabalhar o nosso lado feminino juntamente com o lado masculino. Nós temos que unir estas duas energias para nós conseguirmos conquistar mais sucesso no nosso negócio e na nossa vida. E o que é que me diferencia e porquê é que eventualmente deves trabalhar comigo ou deves me escolher para eu ser a tua mentora e para te poder acompanhar? Então, eu entrego um acompanhamento muito próximo. Neste momento, o meu conceito de agenda cheia é ter no máximo 18 clientes ao mesmo tempo, no máximo dos máximos. Portanto, eu estou de perto a olhar para o teu negócio. Quando tu entras na minha mentoria, tu não és apenas mais uma, ok? Eu olho para o teu negócio, eu olho para ti. Tenho também muito foco na ação e concretização, portanto, se tu estás a pensar em entrar em mentoria, não é para ficar a navegar na maionese, portanto, comigo é preto e branco, ou seja, é para fazer isto, próximos 15 dias é para fazer aquilo, é para ajustar isto, é para otimizar isto, então
se tu estás preparada para este nível de exigência e foco na ação e foco nos resultados, então eu sou a pessoa certa para trabalhar contigo, ok? Eu sou a pessoa que eu tenho pressa em obter resultados. Então eu vou-te colocar essa pressão de tu ires para a frente, colocaste em movimento, colocaste em ação. Portanto, se tu não gostas de pressão, se não gostas de ter objetivos, se não gostas de ter tarefas para concretizar, então se calhar esta mentoria pode não ser a mais indicada para ti. Portanto, eu foco em resultados. Há aqui esta união entre estratégia e também trabalho energético, que eu sinto que é isto que potencia os nossos resultados. Estou há 8 anos a vender no online e já acompanhei neste momento mais de 100 empreendedoras em nichos diferentes e tenho experiência na prática, ou seja, não só na parte de vou-te dizer qual é que é o caminho que tens que seguir, mas eu sei mexer com anúncios, com o ManyChat, com as redes sociais, ou seja, sei mexer com várias coisas, porque efetivamente a maior parte do tempo fui eu que tive que gerir tudo isto, portanto eu sei exatamente como te ajudar e apoiar, quer seja por WhatsApp ou quer seja numa sessão individual em relação a estas temáticas. E eu conheço também os desafios emocionais de perto. Isto de ser empreendedora não é uma coisa assim tão fácil como algumas pessoas dizem. Nós realmente vamos ter que superar o medo da rejeição, o medo da venda, o medo da exposição, o medo de aparecer, não é? O medo de agradar os outros, ou seja, queremos agradar os outros, queremos ser as boazinhas e vamos ter de trabalhar nestes nossos desafios emocionais para conseguirmos evoluir mais. Então, eu conheço de perto estes desafios e sei exatamente como os trabalhar. Eu deixo-te aqui com alguns feedbacks para poderes ler com mais calma. Portanto, esta cliente fez pela primeira vez 1.400 euros. Temos aqui esta cliente que vendeu a sua mentoria pela primeira vez. Eu trabalho com clientes desde uma fase inicial a uma fase de expansão. Portanto, temos aqui outras que lançaram os seus grupos, que lançaram aqui através da live de vendas, que tiveram 50 pessoas ao vivo, 70 pessoas ao vivo nas suas lives. Temos aqui, portanto, pessoas que começaram a vender mentoria através de sessão zero. Pessoas que nunca tinham chegado aos 3.000 euros por mês e que conseguiram, no espaço aqui de 6 meses ou 5 meses, aliás, de mentoria, esta cliente conseguiu romper 2 tetos financeiros. Em dezembro conseguiu chegar ali aos 2.000 e agora conseguiu chegar aqui recentemente em março aos 3.000 euros. Aqui esta cliente que começou a vender programas individuais, ela estava numa fase em que vendia só consultas e começou a vender mais os programas e que rapidamente chegou ali aos 3.500 euros com este tipo de formato, não é? Os programas individuais. Aqui feedback também sobre as nossas sessões em grupo. As nossas sessões em grupo são altamente... a nossa vibração, não é? Fica lá em cima, nós sentimos-nos mais empoderadas, mais confiantes. E realmente há muitas clientes que me dizem que, Teresa, mas eu já participei em grupos e eu nunca me senti bem, ou não senti que a vibe era boa. E, por exemplo, tens aqui esta cliente que disse e que diz que efetivamente foi uma surpresa gostar tanto destas sessões. Eu nunca fui muito de grupos, mas ainda bem que arrisquei, porque eu amei estas sessões e adorei as pessoas que fazem do grupo e tive mesmo pena de deixar. Portanto, ela fala também aqui sobre mim, que eu sou uma pessoa organizada, metódica, assertiva, terra a terra e ao mesmo tempo com esta abordagem espiritual e de desenvolvimento pessoal que une o Yang e o Yin, como nós falávamos aqui há pouco. Temos aqui mais também feedbacks sobre esta questão do desbloqueio energético, por isso é que eu incluo sempre nas minhas mentorias uma parte mais estratégica, mas também algumas sessões, as sessões revelações da alma, que te fazem conectar com a tua alma e trazem-te este desbloqueio. E também clientes que hoje em dia já estão a alcançar os 5.000 euros por mês. Portanto, aqui já estamos a falar de uma fase mais avançada de expansão e que agora também procuram outros objetivos mais avançados. Lá está, 11 inscrições em programas de 500 euros. E temos também aqui esta cliente que em outubro de 2025 fez pela primeira vez 5.000 euros por mês. Portanto, esta era uma cliente que, na altura, quando ela fez os 5.000 euros, eu até já a estava a acompanhar há cerca de 2 anos ou 2 anos e meio. Então nós fizemos aqui uma grande jornada desde o início até aqui esta fase de expansão e ainda hoje continuamos juntas.
E lá está, aqui também em relação aqui feedbacks em relação aos próprios anúncios, porque eu também ajudo-te a perceber que tipo de anúncio, que tipo de imagem, que tipo de vídeo, qual é que é a melhor estratégia a nível de anúncios, é no gestor de anúncios, é no botão promover, como é que tu fazes o passo a passo de uma forma prática. Então, qual é que é o investimento? Se tu realmente tens interesse, quer estejas numa fase inicial ou numa fase mais avançada, mas tu queres alavancar, tu queres estruturar mais e queres conquistar mais, então vamos cá ver. Duração desta mentoria Venda na Veia: 2 meses. Tens acesso a 4 sessões individuais, 7 sessões em grupo, acompanhamento no WhatsApp, plano de ação no Notion, e tudo isto está valorizado em mais de 2.000 euros. Mas não é esse o valor que eu estou a colocar neste momento. Portanto, o valor atual é de apenas 550 euros ou então 2 vezes 320 euros. E se tu tiveres interesse em avançar com esta mentoria e se estás pronta para ativar #Venda na Veia, então vem falar comigo, envia-me mensagem privada para eu te poder dizer como é que tu podes fazer a tua inscrição. Então espero mesmo que tenhas ficado esclarecida, e se ficaste com alguma dúvida, vem também falar comigo para eu te poder ajudar. Combinado?